Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Milton Pascovitch. Antes só de tomar o compromisso, a defesa vai contraditar também, doutor? Contraditar, excelência, nos mesmos termos já apresentados. Certo. Então, nos mesmos termos já decididos em relação aos outros depoimentos, inclusive nessa data, ele fica registrado a contradita, mas será tomado o compromisso. Então, senhor Milton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Igualmente, senhor Milton, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, foi isso? Sim. Foi homologado aqui por esse juízo, é isso? Sim. E nesse acordo o senhor se comprometeu expressamente a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso mesmo? Isso. Então também vou lhe advertir, senhor Milton, que se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por crime de falso testemunho, o senhor também perde esse seu acordo, certo? Perfeito, sim. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Seu Milton, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Sei que o senhor já foi ouvido aqui diversas vezes sobre fatos similares, mas esse é um outro processo. Precisamos perguntar algumas questões que serão reafirmadas, reexplicadas novamente. Peço para que o senhor as responda de forma bem objetiva, por gentileza. Pois não. Certo. O senhor já intermediou pagamentos de vantagens indevidas a partir de contratos da Petrobras? Já. Em qual período? Bom, os primeiros contratos que foram assinados pelo grupo Ingevix, na qual eu me relacionava, foram em 2005. Nesse primeiro contrato não houve efetivamente o pagamento de recursos indevidos, mas houve a promessa de pagamento, já foi explicado anteriormente, e isto perdurou até 2000 até alguns contratos até existem hoje, né? Mas até 2013, 2014. Perfeito. Como que isso começou? Eu me aproximei da Petrobras por interesse de propus ao grupo Ingevix que ele desenvolvesse atividades maiores junto à Petrobras. Eu tinha um relacionamento naquela altura com o Fernando Moura, que se apresentava como pessoa ligada ao grupo político do Zé Dirceu. Assim me aproximei da Petrobras, foram as primeiras apresentações que eu fiquei conhecendo Pedro Barusco e bem depois Renato Duque. Certo. Qual que era a relação do José Dirceu com esses funcionários da Petrobras? Bom, eu não conhecia a relação do José Dirceu com os funcionários da Petrobras. Isso, porque o senhor mencionou que procurou o senhor Fernando Moura e a partir disso ele era uma pessoa ligada ao José Dirceu e que depois disso o senhor veio a conhecer os funcionários da Petrobras. Qual que é essa relação entre José Dirceu e esses funcionários da Petrobras? Bom, a relação, até do que eu saiba, até 2007, logo depois do mensalão, quem fazia essa interlocução do grupo político do José Dirceu na Petrobras era Fernando Moura e Silvio Pereira. Eu não sei de uma ligação direta do Zé Dirceu com a diretoria da Petrobras nessa época. Uhum. Certo, além do senhor Pedro Barusco, o senhor mencionou, o senhor conheceu o ex-diretor Renato Duque? Conheci bastante. O senhor sabe como foi a indicação dele para o cargo de diretor? Bom, eu convivia razoavelmente bem com o Fernando Moura e logo após a eleição do presidente Lula, começou a indicação das pessoas que iriam ocupar os cargos na Petrobras. O Renato Duque foi indicado por um empresário amigo do Fernando Moura, Licínio Machado, da consultora Etesco. Isso foi levado ao Silvio Pereira, e aí acho que andou pelos trâmites políticos normais. Esse currículo deve ter sido entregue ao grupo que determinava essas indicações, né? E do que eu saiba, na hora onde houve uma reunião, o Zé Dirceu acabou indicando o nome do Renato Duque numa disputa de 2 ou 3 nomes, eu não sei. Perfeito. O senhor disse inicialmente que intermediou pagamentos de vantagens indevidas. Sim. Essas vantagens indevidas eram pagas por quem?
As vantagens indevidas eram pagas até 2007. O apoio político que a Engevix tinha na Petrobras era, no nosso modo de ver, todo ele creditado ao grupo político do Zé Dirceu. Portanto, as vantagens indevidas eram direcionadas ao grupo dele. Perfeito. Pagas por meu intermédio. Certo. O senhor já respondeu a minha pergunta subsequente, que era para quem elas eram destinadas. Minha pergunta era de onde elas se originaram? Eram dos fornecedores da Petrobras? Não, especificamente eu lidava nessa época com o grupo Engevix, ou seja, eles saíam de contratos que o grupo Engevix assinava com a Petrobras. Certo. O senhor se recorda, só de forma exemplificativa e bastante sintética, algum desses contratos? Sim, Cacimbas 2, Cacimbas 3, certo. Repar, Relan, Peruá, TAG. Certo. E o valor da vantagem devida era calculado sobre um percentual do valor desse contrato? A vantagem devida para bom, já é conhecida o percentual para a casa ou o percentual para a área política, mas no caso da Engevix, o que se tinha era uma promessa de 0,5% sobre os valores dos contratos e aditivos e uma promessa de uma contribuição política ao grupo do Zé Dirceu. Certo. O senhor mencionou, né, que parte do valor ia para o grupo do José Dirceu. Sim. Além... Até 2000, até o evento do contrato dos cascos. Certo. Agora o senhor já tem respondido isso inúmeras vezes aqui, também parte desse valor era destinado aos próprios funcionários da Petrobras. Sim. O senhor poderia nominá-los? Bom, eu sempre tratei desse assunto com o Pedro Barusco, mas sei que na denominada casa a participação, também existia a participação de Renato Duque nesses valores. Certo. E quando o senhor menciona o grupo político do José Dirceu, a quem o senhor se refere? Bom, eu me refiro especificamente ao José Dirceu. Obviamente que o Fernando ficava com uma remuneração, não sei se outras pessoas... Fernando Moura, isso. Não sei se outras pessoas tinham, mas eu não conheço mais a ramificação, se o recurso ia para algum outro lugar. Certo. Durante todo esse período, não só em relação à Engevix, o senhor intermediou pagamentos que foram direcionados não só para José Dirceu e para esses funcionários, mas também para alguma agremiação política? Sim, no ano de 2009, a Engevix ganhou um contrato de cascos, que é um contrato conhecido como os 8 cascos replicantes, um contrato de um valor bastante alto, de aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de dólares, e logo após a assinatura não, logo após a licitação, houveram questionamentos por parte da concorrência, questionamentos até por parte da própria casa quanto à validade técnica da proposta. A Engevix procurou apoio político e conseguiu apoio político junto ao Partido dos Trabalhadores. Logo depois, eu fui apresentado através do Renato Duque ao João Vacari, e com o João Vacari eu fiz a intermediação pela Engevix de um acordo para pagamento de 0,5% sobre o valor do contrato dos cascos. Para quem esse valor? Para o Partido dos Trabalhadores. E quem era o interlocutor do Partido dos Trabalhadores? João Vacari. Perfeito. Especificamente em relação aos pagamentos que o senhor fez ao grupo político do José Dirceu e, como o senhor disse, a ele, esses pagamentos eram... Desculpa, a ele pessoalmente não, né? A pessoas ligadas a ele. Perfeito. Então, retificando, a pessoas ligadas a ele. Esses pagamentos eram em espécie? Eram valores em espécie que o senhor entregava a ele? Não, para o José Dirceu não eram só valores em espécie. Para o José Dirceu, eu fiz a reforma do apartamento dele na Avenida Estado de Israel, nós fizemos a reforma da casa do escritório de Vinhedo, fizemos a aquisição de um imóvel para a filha dele. Então, a aquisição desse imóvel para a filha dele era um apartamento? Era um apartamento. Onde ele ficava localizado? O apartamento, a aquisição do imóvel, desculpa, eu adquiri uma casa, um imóvel, que era para comprar um apartamento, retificando. Perfeito. Esse imóvel ficava no bairro da Saúde. E esses recursos que foram utilizados para a reforma de imóveis de José Dirceu e para a aquisição de imóvel de pessoas ligadas a ele, eram de recursos decorrentes de contratos da Petrobras? Sim, eram recursos que eu havia feito
não é nem uma retenção, mas que ele, em alguns casos, foi entregue imediatamente após eu ter recebido. A origem desses contratos eram os contratos da Engevix e os contratos das empresas que eram também contratadas, não eram empresas de engenharia, que é a Hope e a Personal. Certo. Me chamou a atenção que o senhor disse fazia uma retenção. Como assim uma retenção? Não era recebia e já pagava? Ou o senhor ia acumulando e conforme demandado pagava? Não, no caso dos recursos que eram transferidos para ele da Engevix, era mais ou menos conforme a demanda dele, porque nós fazíamos através de outros instrumentos. Nós assinamos um contrato de consultoria com ele, na qual nós poderíamos transferimos recursos, até antecipação de valores nesse mesmo contrato. No caso de recursos, dinheiro vivo, eu recebia valores prometidos pela Hope e pela Personal, permanecia um certo tempo com eles, porque nem sempre as pessoas tinham essa necessidade de recursos vivos, e entregava grande parte deles ao João Vacari para cumprimento do contrato dos cascos. Perfeito. Esse ponto até que eu gostaria de entender melhor. O senhor mencionou valores recebidos da Engevix, da Hope e da Personal. Sim. Esses recursos se misturavam na sua contabilidade ou existe uma contabilidade específica para esses recursos? Não, esses recursos não se misturavam na minha contabilidade. Os recursos recebidos pela Hope e pela Personal sempre foram em dinheiro vivo. Portanto, eles não circulavam nem pela minha contabilidade. Eu recebia esses recursos e entregava imediatamente seus destinatários. Ou seja, uma parte eu entregava para o Canato Duque, uma parte para o Fernando Moura, uma parte para o escritório Zé Dirceu e grande parte para o João Vacari. Certo. Além desses recursos oriundos da Petrobras, o senhor intermediou o pagamento de vantagens indevidas a partir de outros contratos vinculados a outros órgãos e entidades públicas? Eu intermediei a pedido de João Vacari. Nós assinamos um contrato com o Grupo Consiste. Eu estou falando com grupo porque eu sei que a empresa que nós assinamos o contrato não era a empresa de maior peso dentro do grupo. Esse contrato advinha de serviços que foram prestados pela Consiste junto ao Ministério do Planejamento. Não, desculpa. É o Ministério do Planejamento e a Associação dos Bancos, alguma coisa assim. Os fatos que vêm sendo perguntados pelo Ministério Público, pelo nobre membro do Ministério Público aqui presentes, já há quase 25 minutos, não tem em absolutamente nada a ver com os fatos relatados na denúncia. Será que Vossa Excelência poderia, por favor, indeferir perguntas que tenham a ver com a Engevix e com outros contratos que não estão relatados na denúncia, por favor? Doutora, Excelência, se o senhor me permite, eu tenho uma visão totalmente divergente da senhora. Esses fatos estão na denúncia. Recomendo até uma leitura mais atenta. São fatos, inclusive, que constam como indicados como fontes de outros recursos que formaram parte dos recursos utilizados por essa organização criminosa. E dessa forma, entendo totalmente pertinente e acho que a senhora vai poder compreender melhor, até se me permitir terminar as perguntas. Eu agradeço esses esclarecimentos, mas eu gostaria do posicionamento do juiz a respeito do meu pedido. O juiz vai permitir porque existe um contexto. Obrigado, Excelência. Prosseguindo, senhor Milton. Como o senhor mencionou, houve pagamentos a partir de contratos da Petrobras, Ministério do Planejamento. Esses recursos foram utilizados para poder fazer pagamentos por empresas indicadas pelo senhor José Dirceu ou pelo grupo do José Dirceu? Deixa eu tentar ser mais específico. Esses pagamentos, existiram outros pagamentos ao José Dirceu, por indicação dele, que foram feitos para empresas que foram recursos foram solicitações, vamos chamar assim, de pequena monta. Houve um pagamento para uma gráfica, acho que de R$30 mil, para uma empresa de pesquisa de audiência, R$30 mil, e uma outra empresa nesse mesmo segmento. Uhum. Eles não têm origem neste contrato com a Consiste. Certo. O contrato com a Consiste, ele se destinou especificamente ao Partido dos Trabalhadores. Certo.
o senhor tinha um controle específico, então, dos valores que o senhor recebia a partir da Petrobras para pagar determinada, por exemplo, como o senhor mencionou, esses pequenos serviços? Era um dinheiro carimbado ou o dinheiro estava à disposição do José Dirceu num caixa? Não, existia uma reserva, né? Esse dinheiro não era assim, contabilizado assim, aos centavos. Existia uma reserva, né? que ele solicitava diante de alguma emergência, de alguma necessidade de caixa. Excelência, eu peço aí a permissão para levantar uma questão de ordem. Geralmente as perguntas aqui não têm nenhuma pertinência com a causa, porque nós tratamos na causa de 3 contratos relacionados à OAS. O da Compar, da Ernest, Coneste, são 2, né? E não tem nada a ver com a EGVIX. E aí está aqui o ilustre representante do Ministério Público Federal, está garimpando para trazer essa ideia de um caixa, de novo, já falou em caixa. Então, quer dizer, eu me oponho exatamente a isso, porque as perguntas são absolutamente impertinentes. Não se refere ao objeto da denúncia. Excelência, 2 questões. Primeira, que a questão da Consiste e o Ministério do Planejamento está submetida a outro juízo, na Justiça Federal de São Paulo. E a segunda questão é que o nobre procurador utilizou a expressão organização criminosa. Essa imputação não consta da denúncia, então eu peço que Vossa Excelência cuide com as palavras. Certo, eu ouvi aqui as objeções, mas considerando que a repetição que já tinha sido feita, eu reitero o meu posicionamento. Perfeito. Que existe um contexto e a tese do Ministério Público parece que é um sistema de pagamentos, isso que ele está querendo indagar. Quanto à utilização da expressão? Tem contexto. Não, mas tem também na denúncia, né, doutor? Tá bom, doutor. Está indeferido, então. Está difícil, inclusive, de visualizar o contexto dessa vez. A questão do contexto, nós contestamos. Doutor, os senhores já manifestaram, podemos prosseguir? Acho que não, o juízo já indeferiu. Calma, porque senão a gente não termina essa audiência. Vamos lá. Eu só vou pedir assim, o contexto eu entendo. Isso. A gente tem vários contratos na Petrobras, mas eu não estou conseguindo entender um foco aqui para esse processo. Certo. Então, as perguntas estão sendo ótimas para os meus clientes. Ótimo, excelente. Então foi ouvido as ponderações dos defensores, foi ouvido o Ministério Público e a questão está indeferida, nós prosseguimos, certo? Perfeito. Mas, Excelência, você me permite só Não, doutor, a questão já foi indeferida. Mas eu sei, mas é uma questão. Eu vou falar para desligar a gravação, doutor, porque não é possível. O senhor não pode caçar a palavra da defesa. Doutor, se a defesa não respeita a decisão do juízo, eu tenho que fazê-lo. Mas eu estou pedindo a palavra pela ordem exatamente para... Por gentileza, pode interromper a gravação. Para impugnar a decisão de Vossa Excelência. Então, na ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Milton Pascovitch, continuidade da palavra do Ministério Público. Obrigado, Excelência. Tenho somente mais uma pergunta. O senhor realizou algum pagamento para o senhor José Dirceu após ele ter saído da Casa Civil? Após ele ter deixado de ocupar um cargo público? Sim, sem dúvida. E em virtude do quê? Os pagamentos... Esses pagamentos que o senhor realizou após ele ter saído da chefia da Casa Civil foram em decorrência de qual motivo? Ele era a mim, eu lidava com pessoas que representavam a ele, representante de um grupo político que tinha uma diretoria na Petrobras, empresa que nós tínhamos... Mesmo após ter deixado esse cargo público, ele continuava a ter influência? Não, principalmente, eu não tive nenhum relacionamento com ele quando ocupava o cargo público. Nossa história começa em 2005, alguma coisa assim. Perfeito, então foi principalmente após a saída. Principalmente após a saída. Perfeito, seu Milton, muito obrigado. Estou satisfeito, Excelência. Pela senha de acusação, tem perguntas? Pela defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde, doutor. O senhor firmou o contrato de colaboração com o Ministério Público Federal. Sim. O senhor firmou também colaboração ou está em tratativas com outro país? Doutor, esse assunto de colaboração, firmar acordo de colaboração com algum outro país ou algum outro órgão, ele envolve estar sob estruturas de sigilo e eu gostaria de me abster de responder a sua pergunta. O senhor pode esclarecer se essas tratativas ou esse acordo tem a participação do Ministério Público Federal também? Eu acho que está sob o mesmo manto do sigilo, eu vou me abster de responder. O senhor pode dizer se o senhor viajou ao exterior para fazer
para tratar desse assunto, ou se está sendo tratado no Brasil? Eu vou me abster novamente, doutor. Bom, Excelência, ficam reiterados todos os protestos relativos ao cesseamento do direito de defesa, na medida em que Vossa Excelência tomou o compromisso da testemunha, e a testemunha tem o dever de esclarecer os fatos que lhes forem perguntados. Então, neste momento, identificamos mais uma vez um problema em relação a esse aspecto. A posição do juiz é conhecida, doutor. A acusação tem os objetos aqui definidos, as provas decorrem de provas produzidas aqui no Brasil, e o acordo de colaboração que é relevante para esse processo é o acordo de colaboração que foi firmado no Brasil. Então, essas questões, eu vou respeitar a posição da testemunha, eu não conheço se é que existem essas negociações que ocorrem eventualmente lá fora, mas se a testemunha vislumbra um eventual prejuízo para ela, por uma confidencialidade, eu entendo que ela não pode ser forçada aqui a depor, máximo porque não tem a menor pertinência ou relevância com o objeto da acusação. Então a minha sugestão é voltar às questões relativas aos fatos. Só peço a Vossa Excelência que fique atento com o contexto da defesa também, porque Vossa Excelência está muito atento com o contexto da acusação, mas o contexto da defesa... Qual que é o contexto, então, doutor, que envolve esse acordo de colaboração dos Estados Unidos? Como eu disse a Vossa Excelência, eu não sou obrigado a adiantar a estratégia de defesa. O contexto da acusação eu consigo ler na denúncia, doutor. O contexto então, poderíamos debater, porque ao proferir a decisão do dia 28 de outubro, Vossa Excelência foi muito claro ao dizer que o objeto dessa ação penal se reporta a 3 contratos e nada mais. Agora, parece que isso mudou. Não, doutor. Então, não é bem essa eu situação. Também não consigo entender e compreender. A defesa vai esclarecer porque é relevante esses acordos dos Estados Unidos ou não? Vossa Excelência me permite... Para poder avaliar se é pertinente ou não a questão. Eu posso esclarecer um dos aspectos da Vossa Excelência. Qual seria o aspecto, doutor? Porque, primeiro que há ele está fazendo colaboração. Eu queria saber se em relação a fatos tratados aqui nessa ação. E qual é a relevância disso? A relevância para a defesa vai ser exposta no momento adequado. Então, doutor, tá bom. Então está indeferido, doutor. Tá bom. Fica difícil a defesa reclamar que a questão dele é pertinente. Se a que Vossa Excelência parece... Vossa Excelência... O que pretende com essa Vossa Excelência há de convir que a defesa não é obrigada a antecipar a Vossa Excelência a estratégia. Tá bom, doutor. Eu tenho poder na audiência de deferir ou não deferir questões pertinentes. Se a defesa não consegue demonstrar minimamente a pertinência... Eu concordo, mas quando Vossa Excelência toma o compromisso da testemunha, o que está na lei, independentemente do que entende Vossa Excelência, o que está na lei é que a testemunha tem o dever de depor. Doutor, eu não vou colocar em risco uma eventual tratativa que a testemunha tem com algum acordo no exterior por um mero capricho da defesa. Se então Vossa Excelência, que Vossa Excelência já usou nessas audiências retórica, Vossa Excelência já usou que não tem argumentos e agora um capricho. Se Vossa Excelência está vendo a defesa dessa forma, eu lamento muito. Não, essa linha de argumentação a defesa não consegue me esclarecer, então fica difícil eu poder dizer que tem pertinência ou não tem pertinência. Mas prossiga, doutora, com as perguntas. Vamos prosseguir. Senhor Milton, o senhor trabalhava para a empresa Engevix desde quando? Eu trabalhei para a empresa Engevix. A origem do nosso relacionamento foi de um desenvolvimento de proposta e contrato junto à CDHU, no estado de São Paulo, e em decorrência eu não os conhecia antes, em decorrência desse relacionamento, em 2003, então eu propus e passei a assessorá-los nos contratos da Petrobras. A relação do senhor com a Engevix começa quando? Em 99. 99. E o senhor, então, prestava uma espécie de consultoria à Engevix a partir de 99? Não, nos primeiros contratos eu tinha uma parceria, nós éramos sócios no contrato. Obviamente isso não se refere aos contratos da Petrobras. No contratos com a Petrobras era uma consultoria. Perfeito. E a partir de 2003, o senhor é que propôs a Engevix para atuar perante a Petrobras? Eu tinha um relacionamento com o Fernando Moura,
que era conhecido do mercado, que o Partido dos Trabalhadores tinha indicado algumas diretorias na Petrobras. A Engevix era uma empresa que tinha uma participação irrisória na Petrobras, alguns projetos ela desenvolvia na Transpetro, e eu propus que a gente se aproximasse do programa de desenvolvimento da Petrobras e fosse atrás de alternativas e possibilidades de contratos. O senhor, então, é que sugere isso à empresa, que tivesse essa aproximação em relação à Petrobras. Sim. E essa sugestão do senhor foi acatada. Sim. Isso aconteceu em 2003. Isso aconteceu em 2003, essa conversa inicial em 2003. E nesse momento, o senhor tinha relacionamento com alguém da Petrobras? Não, eu só vinha conhecer o Pedro Barusco no final de 2003, início de 2004, num seminário que houve na Fiesp, em São Paulo. E só o conheci nessa época. E acabei desenvolvendo com ele uma amizade, que não tem nada a ver com o grupo político. Uma amizade que até, por uma coincidência, eu pratico um esporte que ele também pratica, e nós passamos a conviver fora da companhia, mas eu não o conhecia através do grupo político. Eu já tinha visto o Renato Duque em alguns eventos que, vamos chamar assim, que tivesse alguma conotação política, promovidos pelo Fernando Moura, mas Pedro Barusco não. E o primeiro contrato que o senhor atuou em favor da Engevix na Petrobras aconteceu em que data? Em meio de 2005, foi junto com o evento do Mensalão. E a sua relação dentro da Petrobras nesse ano de 2005 era com quem? Não, os nossos contratos ainda eram parcos contratos. Eu dentro da Petrobras eu só tinha relacionamento com Pedro Barusco. Só com Pedro Barusco? Só. E o meu relacionamento era maior fora da Petrobras do que dentro da Petrobras. Era mais um relacionamento de amizade, porque eu não tinha muito... Obviamente que eu ficava acompanhando os projetos, os empreendimentos que iriam sair, alguma oportunidade de contrato. E dentro da Petrobras, o senhor tratava de vantagens indevidas com mais algum membro da Petrobras? Sempre tratei com Pedro Barusco. Apenas com Pedro Barusco? Apenas com Pedro Barusco até, vamos chamar assim, 2009. E em 2009 o senhor passa a tratar com quem? Em 2009 o Renato Duque, e no evento do Casco, é ele que me apresenta o João Vacari. Então, obviamente, ele tinha conhecimento das vantagens indevidas que seriam pagas. Então, eu posso concluir que de 2005 a 2009, a sua relação dentro da Petrobras era limitada a dois agentes, Pedro Barusco, fundamentalmente, e depois, em 2009, é somada a relação com o Renato Duque. Não, já em 2005, logo depois de Cacimbas 1, eu mencionei 2007, houve ampliação do projeto de Cacimbas 2, Cacimbas 3. Cacimbas 3 foi um projeto no qual o diretor Renato Duque se manifestou para o grupo político como sendo uma retribuição pelo apoio que ele tinha recebido. Pois não, mas o que eu quero entender é o seguinte, a sua relação dentro da Petrobras, o senhor já disse que era com Pedro Barusco e depois veio a ser somada com Renato Duque. O Renato Duque passa a ser uma pessoa da sua relação. Sim. Em 2009. Não, anterior, 2000 e 2008. 2007 e então, 2008. De 2005 até 2007 ou 2008 era só o Pedro Barusco. Só Pedro Barusco. Depois, a partir daí, o senhor passa a ter relacionamento com Pedro e com o Renato Duque. Nós estamos falando de cargos diretivos, né? Vamos chamar assim, né? Obviamente existiam gerentes que a gente se encontrava em reunião para o dia a dia da companhia. Mas de cargo diretivo, só os dois. Certo. E com relação a vantagens indevidas, com quantas pessoas o senhor tratava dentro da Petrobras? Pedro Barusco. Apenas com ele. Com relação ao âmbito político, com quem o senhor tratou de vantagens indevidas? Fernando Moura e, vamos entender, o grupo político Zé Disseu já representado ou pelo irmão Luiz Eduardo ou pelo Roberto Marques. Pessoas da própria estrutura do Zé Disseu.
Certo. O senhor pode declinar mais algum nome que o senhor tenha tratado? Até 2009? Sim. Só. Só esses? Só. Em relação aos contratos que são objeto desta denúncia, que são os contratos da Repar e da Renest, o senhor disse, ao responder perguntas do doutor procurador, que em relação ao Repar, o senhor teve alguma atuação. Deixa eu esclarecer. A minha atuação era acompanhamento do contrato, depois de ganho pela Engevix. Eu nunca participei de nenhuma negociação da Engevix, nem com outros concorrentes ou com um provável cartel, se existia cartel. A parte comercial, eu não tinha nenhum envolvimento. O senhor sabia se existia algum tipo de associação? Era conhecida de todo mundo que existia um cartel. E a Engevix participava? A Engevix estava fora desse cartel. No evento de Cacimbas, que ela ganhou o contrato depois de tê-lo perdido e acabou ganhando pelo evento com a GDK, que não pôde ser contratada. Aí a Engevix começou a adquirir um pouco de corpo, né? Porque você só entra no cartel se você tiver alguma coisa para ganhar, né? Eu vou ganhar esse, você vai ganhar o outro, alguma coisa assim. E depois de Cacimbas 3, que foi a ampliação, aí eu acredito que a Engevix tenha sido incluída O senhor acredita com certeza? Não, eu sei que os contratos que a Engevix fez de Relan, de Repar, não foi TAG, nem RPBC, elas fizeram parte de acordos de empresas. Com relação a Repar, então o senhor pode especificar qual foi a sua atuação? A minha atuação foi acompanhar o contrato pela Engevix na Petrobras, o desenvolvimento do contrato e fazer o pagamento de vantagens indevidas. O senhor, se eu entendi bem, todo o processo de contratação o senhor não acompanhou? Não. O senhor não sabe como foi feita a estimativa de preço? Não. Como é que foram feitos os bids, rebids? Não. O senhor não acompanhou nada disso? Não. E em que momento especificamente o senhor entra? Qual é o ato número 1 do senhor em relação a esse contrato? Não, eu acompanhava uma ou outra dificuldade de orçamento, se existia por parte da Engevix. Sempre existia algum problema, porque a Petrobras só trabalha com fornecedores que são pré-cadastrados. Alguns fornecedores grandes são fechados com as grandes empresas, você acaba tendo dificuldades até de orçar, porque eles não te dão preço, o que te elimina a chance de concorrer. Então, em uma ou outra ocasião, eu ter ido à Petrobras, ter pedido apoio do Barusco ou do Duque para que a gente conseguisse, mesmo fora do cadastro, cotar com algum fornecedor o equipamento para poder ter uma certa competitividade. Mas, na maioria dos casos, eu acompanhava após a contratação. O dia a dia do contrato. Certo. Isso você está falando de Repar? Não, eu estou falando de todos os contratos. Tá, eu estou falando de Repar, 3 contratos aqui. De Repar, agora estamos no Repar. Em relação ao Repar, qual foi a específica? O que o senhor fez? Eu não vou me lembrar assim, se teve algum fato específico na Repar. E após a contratação, o que o senhor fez em relação a esse contrato? Em relação a esse contrato específico que você está me perguntando, eu não lembro de ter tido atuação nenhuma assim que fosse destacada. Posso ter atuado no esclarecimento de uma outra coisa por um aditivo ou algum impasse junto a... Mas o senhor teve alguma participação em relação a vantagens devidas em relação a esse contrato? Por parte da Engevix, nós fizemos uma promessa de pagamento de vantagens indevidas. E como é que foi isso? Não, nós prometemos o pagamento à casa, está na relação do Pedro Barusco, no acordo atos que o senhor tenha participado. O senhor participou do acerto da vantagem? Eu só não participei não posso dizer porque no caso da casa em Engevix existia um caixa único, né? Não era assim por contrato. Não existia esse pagamento por contrato. Mas sim, fui eu que encaminhei. O senhor fez algum acerto de vantagem devida em relação a esse contrato? Sim. Com quem que o senhor fez? Pedro Barusco. E o senhor tratou com ele o quê? 0,5% sobre o valor do contrato. Só com ele? Só com ele. E o senhor
fez o repasse de vantagens indevidas só para o Pedro Barusco. Só para o Pedro Barusco, e ele representava outras pessoas. Sim, mas que o senhor tenha feito só para ele. Só para ele. Em relação à Reneste, o senhor teve algum tipo de atuação nesse Não, contrato? nenhuma. Nada? Nada. O senhor fez algum repasse? O senhor pode citar, no âmbito político, a quem que o senhor citou aqui, o José Dirceu? Algum outro político que o senhor tenha feito repasse de vantagem devida? Não, o meu relacionamento e as promessas eram feitas ao partido com a representação e interlocução do João Vacari. Tá, mas essas vantagens elas poderiam ocorrer de duas espécies: ou eu fazia entrega de recursos, dinheiro, ou elas eram feitas através de doações entre aspas oficiais. No caso dos cascos, elas atingiram aproximadamente 4 milhões de reais. Obviamente, os empresários, no caso da Engevix, eles são sempre cercados na época de eleições por políticos. Então, quando existia políticos em geral, a mim não, eu nunca me envolvi com político nenhum. O senhor não tinha interlocução com... Nenhuma. O senhor tem conhecimento de alguma relação de um apartamento triplex do Guarujá com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Nenhuma. O senhor tem conhecimento de algum pagamento em relação ao acondicionamento do acervo presidencial do ex-presidente Lula? Nenhum. Com o José Dirceu, o senhor tinha uma relação direta? Tinha. O senhor chegou a celebrar contratos com ele? Celebrei contratos com a JD. Perfeito. Outros têm perguntas? Sem perguntas. Tem perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas? Um esclarecimento do juízo aqui. O senhor, respondendo a pergunta do Ministério Público aqui, o senhor falou que o José Dirceu não tinha uma relação direta com os agentes da Petrobras até 2007. Foi isso que o senhor Não, eu não tinha. Ah, o senhor não tinha? Ele mencionou quando o José Dirceu era ministro da Casa Civil. Certo. Eu disse que enquanto ele era ministro da Casa Civil, eu não tinha nenhum relacionamento com ele. E o senhor tem conhecimento se o senhor José Dirceu tinha relação direta com os agentes da Petrobras? Eu não tenho, porque eu sempre o enxerguei representado pelo Fernando Moura e Silvio Pereira. Agora, essa ligação, se ela era direta ou se fazia por conta de, não sei. O senhor tinha contato direto com o senhor José Dirceu? Até 2007 não, eu o conheci em 2007, sim, depois disso sim. O senhor teve sim, contato muitos, pessoal, inclusive. Muitos. E o senhor sabe se ele tinha contato com os agentes da Petrobras? Ele tinha direto pessoal também? Por exemplo, se ele conhecia Renato Duque? Sim, eu cheguei a fazer e mencionei alguns jantares na minha casa com a presença do ex-ministro José Dirceu, com Renato Duque, com Pedro Barusco, em outra ocasião com o João Vacari, o Zé Dirceu, Renato Duque. O senhor mencionou que essa propina era em torno de 1% do valor dos contratos, foi isso? Meio para a casa, meio para a área política. E os contratos sempre envolviam a parte da casa e a parte dos políticos? Os contratos, na teoria, sempre envolviam. Eles variavam um pouco, porque no caso da Engevix, alguns contratos da Engevix tiveram, logo de início no BID, um valor de oferta bastante baixo. Então, alguns contratos só tinham participação política, alguns contratos só tinham a casa. Então não era assim sistemático. Mas na regra geral, os contratos deveriam ter
meio por cento para casa, meio por cento para o grupo político. Isso também valia para aqueles contratos da roupa e da personal? Um componente para agentes e outro componente... Não, no caso da roupa e personal, eu nunca tive nenhum contato com a roupa e personal para dentro da Petrobras. Eu não sei como é que isso era remunerado lá dentro. O senhor pagava só a parte política? Não, eu entendia que ali era uma mistura, ali não era, vamos entender, aquilo não era Petrobras, ali era Renato Duque, junto com o grupo político, porque era uma coisa só. Era um montante só. E tinha pagamento para o Renato Duque e para o grupo político? Tinha pagamento para o Renato Duque e grupo político. Quando o senhor respondeu uma pergunta aqui da defesa sobre a Repar, do contrato da Engevix na Repar, o senhor se lembra que contrato que era esse? Não estou lembrando. Esse contrato da Engevix na Repar tinha também... Desculpa, eu não sei se ele era consorciado com a Skanska, agora estou meio confuso, não me lembro. Eu também não me lembro de cabeça. Mas enfim, esse contrato na Repar tinha o componente para casa e também o componente político? Sim, tem o componente para casa e o componente político. O senhor respondendo ali a defesa, o senhor mencionou que o senhor só tratou com o Pedro Barusco? A parte da casa. Ah, tá. A parte da casa... só com o Pedro Barusco. Então teve a parte política ainda entrou no rol dos contratos repassados ao grupo político representado pelo José Dirceu. Esses pagamentos feitos ao senhor José Dirceu, ele acabou perdendo lá o cargo de ministro, depois o mandato de deputado. Nunca foi comentado entre o senhor, nessas reuniões, nesses jantares, algum receio dele serem descobertas, esses novos pagamentos e ele ser responsabilizado? Não, Tomoro, eu até mencionei que eu conheci o ex-ministro José Dirceu como efetivamente consultor. Até me manifestei que na primeira proposta de trabalho feita para o grupo Engevix, eu acho que ela foi bem desenvolvida, o grupo foi para o Peru, se desenvolveram negócios, se deixou representante para os negócios andarem. Eu acho que aquilo foi um contrato de consultoria. Mais para frente é que essa consultoria dele se transforma, na verdade, voltou uma atividade essencialmente política, que naquela altura eu não tinha focalizado, achei que estava mais como consultor mesmo. Depois ela virou essencialmente uma atividade política. E eu nunca tive essa percepção que ele tivesse algum receio de alguma coisa vamos chamar, não correr conforme as pessoas enxergavam naquela época. Em alguma conversa, houve alguma referência ao governo federal? Excelência, será que Vossa Excelência não está além do que foi questionado? Não, parece que você está tentando esclarecer o que a testemunha não disse. Você está colocando um fato novo e Vossa Excelência não pode fazer isso. Doutor, você só pode esclarecer questões que foram perquiridas, que foram questionadas. Quer dizer, não pode trazer fatos novos, porque senão nós vamos ter que fazer um novo questionamento sobre o que Vossa Excelência está colocando. Sou pena de prejudicar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Eu agradeço a interpretação da defesa sobre o que o juízo pode perguntar ou não na audiência, mas a posição do juízo é diferente. Está expressamente lá previsto na legislação que o juiz pode esclarecer pontos após a oitiva das partes. Mas certo? Pontos que foram objetos de questionamento. E esse não foi objeto de questionamento e a testemunha não falou sobre isso. Faz parte você está querendo trazer prova para outro processo ou você está querendo induzir a testemunha a dizer coisas que Vossa Excelência quer ouvir? Doutor, eu refuto essa alegação de que há uma tentativa de indução da testemunha e eu já ouvi... Isso é evidente. Doutor, respeite o juízo. Não, para a defesa é evidente a tentativa de indução. Respeite o juízo, doutor. Eu tenho todo o respeito por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um juiz reconhecidamente severo e rigoroso, mas Vossa Excelência não pode revogar o Código de Processo. Certo. Na interpretação do juízo, o juízo pode fazer o que ele está fazendo. Como é essa interpretação que prevalece na sala de audiência, a não ser que eu seja aqui substituído, então eu vou continuar minhas perguntas, certo? Sob o protesto da defesa. Sob o protesto da defesa, já registrado, e podemos seguir adiante, certo? Em alguma dessas conversas que o senhor teve com o senhor José Dirceu sobre esses assuntos, houve alguma afirmação, alguma informação sobre a posição, se o governo federal tinha conhecimento disso, se tinha alguma posição em relação a isso? Então, as conversas com o José Dirceu, elas eram, no meu caso, assim, absolutamente específicas, das minhas necessidades de suporte político,
para os apoios que eu precisava, daquilo que estava acontecendo, ou uma certa concorrência desleal por parte das empresas grandes, que eu tentava equilibrar um pouco o jogo, das empresas que tinham mais apoio político, e dificilmente se falava assim de generalidades. Eu não me lembro de ter escutado do ministro Zé Dirceu algum chama assim, conluio entre as esferas federais e a atividade dele na companhia. Eu acho que era uma coisa, naquela altura achava que era uma coisa dele, tentando buscar assim um ar, né? Um ar de dinheiro, o senhor está falando? Tá. Um ar de? Perfume, dinheiro, né? Uma recompensa, alguma coisa assim, não assim uma... Perfeito. Então, são esses esclarecimentos do juízo. Aí eu declaro encerrado o depoimento do senhor Milton Pascovitch.